Grêmio foi roubado, aquele pênalti do Yuri Alberto e tal. Dava para ter sido campeão brasileiro ano passado se tivesse feito alguns ajustes ao longo da temporada, ou a gente já estava... O vice-campeonato foi o limite mesmo? Olha, no começo da nossa conversa, eu falei da diferença de ser um cara que analisa futebol independente de ser gremista, qualquer outro time, e o cara que vai ser só aquele influencer de jogar para a torcida. É muito fácil dar o discurso agora de que não, o Grêmio foi roubado, aquele pênalti do Yuri Alberto e tal. É o mesmo discurso que eu me incomodo muito que a torcida do Inter dá. O pênalti do Tinga foi diferente lá, realmente foi um absurdo. Mas, porque a expulsão do Rodinei contra o Flamengo, ou os gols contra o Corinthians. Cara, o Inter foi beneficiado 300 vezes naquele campeonato e não foi por causa daquilo que deixou de ser campeão. E no caso do Grêmio agora, o Grêmio foi prejudicado contra o Corinthians? É óbvio que foi. Qualquer criança na barriga da mãe sabe que foi pênalti do Yuri Alberto. Mas o Grêmio também foi beneficiado várias outras vezes. Algumas rodadas antes daquilo, teve um pênalti claro que o Rodrigo Eli comete no Grêmio Fluminense, o Grêmio ganha 1-0, e o juiz não dá. E nem vai pro VAR, sabe? No Grêmio Corinthians do segundo turno, a expulsão que o Bruno Mendes quase arranca a perna do cara do Grêmio, a origem daquele lance é pênalti claro pro Corinthians. E o juiz não dá. Então, assim, o Grêmio é prejudicado, é beneficiado, como todos os clubes do futebol brasileiro são. Dito isso, onde é que o Grêmio não ganhou o campeonato, a meu juízo? Primeiro que eu acho que o Grêmio tinha, acho não, né, consenso, o Grêmio tinha um craque, era o Soares. Num momento em que nós banalizamos a palavra craque, chamamos todo mundo de craque, Soares não, Soares é um craque mesmo. É o único craque atuando no futebol brasileiro, era o Soares. Eu acho que o Endrick, por exemplo, tem potencial para ser um craque e acho que vai se tornar um craque, mas ainda não é. O único craque que nós tínhamos era o Soares. Dito isso, se nós tivéssemos o time um pouquinho mais fechadinho, que marcasse um pouquinho mais no meio-campo, ou que tivesse um goleiro decente, e aí decente eu falo em termos de qualidade técnica, não é decência ética ou profissional. Gabriel Grano é um cara corretíssimo. Mas acho que o Grêmio, ano passado, abordou muito mal a questão dos seus goleiros. O Grêmio começa o ano com o Breno, ninguém lembra disso. Começa com o Breno. E aí no gauchão o Adriel toma conta, e o Adriel é um baita goleiro. Só que ele tem minhoca na cabeça, entendeu? Em vez de ter tutano, tem minhoca. Agora, não é o Renato, o cara que é gestor de grupo, o cara que é boleiro, o cara que os jogadores respeitam e tal. Será que não faltou também um pouco de gestão do Renato para botar o Adriel com a cabeça no lugar? Ou identificar se o Adriel era biruta, como parecia, para ir no mercado e buscar um goleiro? Será que tinha que ser o Grando mesmo, o ano inteiro, tomando um monte de gol ridículo? E eu acho que o Grando foi, num certo momento, até importante para o Grêmio. Copa do Brasil, por exemplo, o Grando jogou muito bem. O Grêmio classifica contra o Bahia, o Grêmio classifica contra o Cruzeiro. O Grando faz um jogo maravilhoso lá em BH. Um jogo que ele pega até pensamento. O Grando pega pênalti do Gabigol, por exemplo, aqui na Arena. O Grando pega pênalti do Gabigol. Então, ele teve seus bons momentos, mas o que ele rateou no Campeonato Brasileiro foi absurdo. O que a zaga do Grêmio bateu cabeça, o que o meio-campo do Grêmio deixou de marcar, por puramente não conseguir o Renato botar um cadeado naquele meio-campo. Então, eu acho que se nós tivéssemos um pouquinho mais de marcação naquele meio-campo, um pouquinho mais de juízo naquele meio-campo, um pouquinho mais, Vitor, de competitividade naquele meio-campo. O Grêmio teve alguns jogos em que parece que o Renato tinha apertado o botão do foda-se e entrava em jogos assim com o Natan Pescador desde o início, sabe? O Natan Pescador, acho que ele nunca fez um jogo decente pelo Grêmio, sabe? Então acho que faltou isso. Competitividade, especialmente no meio-campo. Já que lá na frente tu tinha um craque que ia decidir, o meio-campo tinha que pelo menos evitar que estourasse lá atrás. E eu acho que aí nós perdemos o brasileiro.
Aí, por exemplo, tu pega o jogo do Corinthians, jogo da Arena, em que nós jogamos o jogo inteiro 10 contra 11, ou 11 contra 10. Não conseguimos fazer gol, ainda por cima tomamos gol dos caras, uma falha do Bruno Alves. Sabe, aquele é um jogo emblemático. Mas há vários outros jogos no Brasileiro. O Grêmio no Grenal, por exemplo, tem a sua pior atuação. O 3-2 no Grenal é o placar mais mentiroso do último Brasileiro do Grêmio. Aquele Grenal, se o Ener Valencia não perde tanto gol como perdeu, e se o Rocher não toma os frangos que tomou, era para ser 5-0 para o Inter. Aquele Grenal foi um absurdo. O Grêmio tomou um baile do Inter. Então, esses jogos lá no final fizeram a diferença.